É a partir de amanhã. Eu estou sabendo o negócio de sábado. A chefa lá já me falou, Adriano. Agora, ó, hoje eu quero ver se eu vejo o Everton, porque as revistas não chegaram, de ter um negócio com um caminhão, estou sabendo, né? Hoje é quarta-feira, eu ainda não vi as revistas da semana. Então, se não for o caso de sair... Já? Eu preciso saber se o Everton, eu vou esperar o Everton, e se não tiver, mais à tarde, eu acho que eu vou sair para comprar as revistas. Senão depois eu não acho. Você já leu as revistas da semana? Ah, já? Pois aí eu não vi nada. Olha o Everton, se ele arranjou, se não arranjou, eu preciso ver se eu arranjo. É. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1348, 5 páginas, 49 elogias e 9 máximos. O tema é bem, dentro da intrafisicologia. Agora, o bem é qualquer coisa constituindo propriedade de alguém, capaz de satisfazer a necessidade do homem, suscetível de apropriação. Agora, o bem de consumo, os ativos disponíveis, o consumismo inveterado, o despojamento e o esbanjamento, os perigos da atual era da fartura, a era do supraconsumismo, a parte homeostática do universo, o lado do saldo da ficha evolutiva pessoal. Aqui o lado do saldo, tá certo? Tem uma opção de coisa aí, eu li só alguma coisa só para mostrar. Agora, nós temos aqui também na taxonomia, a página 104, 4 categorias básicas de bens na vida intrafísica. Os não duráveis, os duráveis, o capital e os complementares. E a frase enfática: riqueza, pobreza, fartura e escassez são condições humanas muito relativas. A vida intrafísica mais rica é aquela na qual a consciência não padece de escassez da autocosmoética vivida. Quer dizer, o verdadeiro bem é esse, o resto é conversa fiada. Como convive você com os próprios bens? Você dispõe de pé de meia para a sobrevivência mais tranquila? Eu vi falando pé de meia com a turma aí, que é um negócio sério, a gente precisa de ver isso, como é que é. Agora, pergunta aqui. Na vontade de fazer o bem, muitas pessoas acabam fazendo tenef sem ter o preparo adequado. Quais as implicações dessa atitude? É necessário ter o domínio total do EV para começar essa prática? Olha, o ideal é a pessoa, quanto mais ela dominar as energias, principalmente a CIDs, assim, ou seja, assimilação simpática de energia, a desassimilação, melhor para ela. Mas agora, quando a pessoa começa, se ela tem boa intenção, se o ambiente dela é bom, se o holopensene favorece, os amparadores ajudam a ela sempre, ela tem muita assistência. Isso aí depende. Eu já vi casos que ninguém dava valor para aquela pessoa. Todo mundo pensava na TENEPS com os outros. A pessoa começou na frente dos outros e foi um sucesso. Então a gente nunca sabe, é aquilo que eu falo, eu não ponho a mão na cumbuca sobre esses processos de consciência. O que vocês pensarem, eu já tive surpresa. Alguma coisa aconteceu. Tanto para um lado pior, como para o melhor. Então, precisa ter cuidado com isso e não generalizar. É o que eu faço, para não errar menos. Outra aqui. Tive 2 projeções um tanto assustadoras. Na primeira, minha amiga estava sendo assediada por alguns homens num lugar horrível e eu fui ajudá-la. E por minha surpresa, ela me respondeu: já estou terminando, já vou. Foi quando eles começaram a me perseguir. Eu pensei em fazer EV para me proteger e logo voltei ao corpo. Na segunda projeção, fui comprar meu almoço e a pessoa que me atendeu falou que eu não deveria comer naquele local. Então eu levei para casa. E no caminho o almoço não era mais almoço. Isso aqui já não é projeção, isso aí já é sonho, pesadelar, etc. Foi quando percebi que era uma pessoa que estava camuflada.
Aí apareceram outras pessoas e me falaram que nós deveríamos ajudá-la, pois ela estava com muitos problemas e assim o fizemos. Gostaria de entender se tem característica de projeção e qual poderia ser o sentido, já que eu poucas vezes tenho lembrança de minhas vivências extrafísicas. O problema todo é o seguinte: você tem que lembrar que todos os fenômenos parapsíquicos, inclusive as projeções, são chamadas de consciente. Elas são lógicas, são racionais, igual e às vezes até mais do que esses fatos. Por exemplo, aqui, ó, o fato concreto, o objeto, a mesa, isso é bem concreto. Extrafisicamente, quando você está com lucidez, lá ainda é mais concreto que aqui. Não tem nada de processo de realidade virtual, fantasia, imaginação, ficção, nada disso não. A coisa é bem vivenciável, bem vivida, é bem concreta para a gente. Tudo depende do veículo de manifestação que você está. E se aquele veículo está bem coordenado, equilibrado, num nível de equilíbrio funcional. Isso é que é importante, porque às vezes a pessoa está de psicossoma, mas está toda obnubilada, toda alterada, está ofuscada em matéria de lucidez. Então não resolve. Vocês estão entendendo, né, como é que é? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa que eu falei aí, a primeira pode ser uma boa projeção, sim, essa da moça. Mas a segunda não, já tem uma mistura aí de fantasia, de sonho, de onirismo, de pesadelo. Isso tudo tem que tirar, porque a projeção, ela tem lógica, do início até o fim. Vai e volta. E você mantém aquela lucidez. Agora, gente, eu estou aqui com uma carta lá do Instituto Chico Xavier, que o nosso povo lá mandou uma carta aqui, pedindo que estão precisando de vocês. Estão mandando isso para todos que colaboram lá. Visite a nossa obra. Precisamos de sua doação para continuarmos as obras. Precisamos da sua disponibilidade para que nos indique empresas com capacidade de doação através da Lei Rouanet. Por favor, entre em contato conosco no telefone tal, ou pelo correio eletrônico. Engraçado que eu falei neles aqui agora recente, eu recebi a carta ontem. Entende? Logo em seguida. Agora, quem puder ajudar aí, seria bom. Se vocês quiserem, estão aqui os dados, mais uma vez, do Instituto, que a coisa está caminhando. Quem está tomando conta é aquele nosso amigo que esteve aqui comigo, o Aderlon Francisco de Assis Gomes. Vocês sabem quem é. Ele é parente aí da nossa. Então, ó, se alguém puder ajudar nessas coisas, eles estão precisando de todo tipo de auxílio. Se vocês têm alguma coisa que possa dar, seria o máximo mandar para lá. Agora, eu falei aqui e vou repetir. Vocês esperam aí que daqui 13 meses ou 12 meses nós estamos aí. Eu já falei com a Selma, etc. Tal, nós vamos lá no Jubileu, e é uma das coisas que eu quero ver justamente o Instituto Chico Xavier. Tudo isso é um processo de bens, né? Bem, é um serviço benéfico, bom. Ah, ele vai trazer? Ah, então tá bom, obrigado. Agora, sobre os bens aqui, ó, o amplificador da consciencialidade, as armas e os armamentos problemáticos, que são bens também, né? Com munição e tudo. A autoconsciência social, o capitalismo selvagem, a autoconsciência econômica, os lobismos, as manipulações conscienciais, as ostentações sociais, a priorização evolutiva, os requintes anticosmoéticos, as suntuosidades intrafísicas, os limites das coisas, a substituição do entusiasmo pela sensatez. De modo que é isso aí, ó, entusiasmo pela sensatez. Agora, o que você quer falar aí, ó? Arindário. Na última linha da fatologia, o lado do saldo na ficha evolutiva. Na ficha evolutiva pessoal, o lado do saldo. Como é que você é? A parte boa, positiva disso, quais são os bens que você tem lá? O lado do saldo, quer dizer, o saldo real mesmo, que interessa, a natureza, a essência,
a densidade do saldo é o bem, né? Esse bem, Que bens que você tem lá? agora O seu saldo é benéfico? aqui Ele está em azul ou está no vermelho? o sentido É? o sentido do bem aí já é um pouco diferente, né? Esse bem aí é tudo que Pois é, você mas tem todos os tipos de bem aqui, né? se você adquiriu Eu falo também os bens, olha lá, ó. Eu falo assim, o bem de consumo, os bens, os ativos disponíveis. São os bens. mas aqui não seriam mais o bem, por exemplo, você adquiriu um conhecimento Pois evolutivo. É o benzão. Aí o benzão. Benzão. Aqui- Existe o benzinho e o benzão. Quer dizer, o irmão menor e o irmão maior. Aqui parece o Entende? sentido é esse, mas Então, benzinho. adquirir benzinho, né? aportes. São os aportes. Agora, existe também a dona benzina. Valdo, os aportes evolutivos são Sim. bens. Né? Aqui é mais nesse sentido. Os aportes evolutivos são os bens. Pois é, mas o Lógico não está aí hoje, senão eu já tinha falado nisso também. Agora, ó, seu colega está lá em cima. Hoje ele mudou de lugar, ficou lá em cima. Lá. Olha só a pose dele com a perna cruzada. Veja lá. Não, mentira. Ele Uma está panca lá de cima. bem postado. Não, ele está bem empostado. Não é isso? O negócio é esse. Agora você sabe, isso aí é como você explicou lá. Depende da companhia. Hoje ele veio acompanhado ao chefe lá que está com ele. Então ele tinha que sentar lá perto, etc. Porque eles estão resolvendo as últimas tratativas da ONU. Negócio muito sério, internacional. Mas olha, tenho 27 anos, sou formada e trabalho. Meu esposo tem 25 e está fazendo faculdade e não trabalha. Temos tido muitas brigas, pois ele não se dedica à faculdade. Na minha opinião, está agindo de maneira infantil, mas amo muito ele e acredito ter várias características boas. É amigo, leal, bom caráter, inteligente, criativo, assistencial, detalhista. Bola, isso não é amor, isso aí é uma paixão violenta. Porém, não sei como ajudá-la a melhorar, a crescer. Estou mudando minha atitude controladora, tentando mudar essa minha característica que também o prejudica. Mas qual seria a postura de minha parte mais adequada, que não estaria apoiando esse seu trafar, mas estimulando sua evolução? A primeira coisa, não fale para ele, não faça observação sem parar toda hora. Só fale através de fatos e de uma maneira irretorquível, que ele não possa responder. Com isso você vai encantuá-lo. Se você falar todo dia, banaliza o processo, você perde o efeito, você não tem mais força perante ele. Agora, se você falar na hora justa, mostrando o fato, mostrando o que é que tem, como é que é, de que modo que é, isso aí, você vai encantuá-lo. Ele não vai ter saída, ele vai se esforçar. Então, por exemplo, ele está muito folgado. Então, a hora que você vê alguma coisa dolce far niente, sobre água fresca, alguma coisa que aconteceu negativa com alguém, porque não cuidou, mostra, olha aqui o fato, veja, isso aqui, ó. Que tal? Você está caminhando para isso? Esse é um exemplo para você. É isso que você quer? Você está com o carro sem freio, que ela vai cair dentro do prédio? Como é que é a situação? Então, isso é que é importante, baseado em fatos. Porque com isso você não vai poder falar nada, a pessoa está falando na frente. Agora, se ela começar todo dia, toda hora, observar, olha isso aí, ela vai perder a moral total. Não dá certo. Semana passada estava fazendo o EV e num momento me vi sendo levada para uma fogueira para ser queimada. Será que foi uma lembrança de outra vida? Olha, pode ser. A primeira coisa, você merece? Ou seja, você mereceu? Você merecia? Eu preciso ver por quê. Você era bruxa? Você ainda é bruxa? Mulher que ia para a fogueira? Agora, uma coisa, você era homem ou era mulher? Porque às vezes era homem, né? Então não pode falar que é bruxa, pode ser outra coisa. O problema é o seguinte, isso pode ser sim. Pode ser. O processo de retrocognição é uma coisa terrível. Comigo, por exemplo, eu ainda tenho retrocognições espontâneas, que eu não puxei, às vezes nem quero saber daquilo, mas no entanto eu tenho. Agora, de que modo? Principalmente quando eu vejo algum processo histórico. Por exemplo, um filme histórico, algum lugar assim. Aquilo se bate.
dentro dos meus processos, da minha experiência, aquilo muda tudo. Às vezes eu mudo o cenário para mim. Parece que eu entro naquilo e revivo. Você está entendendo a situação? Então essas coisas, elas existem mesmo. O processo de retrocognição pode chegar à pessoa através de muitas vias. Quer dizer, muitos tipos de fenômenos, eles são diferentes. Isso, então, é preciso ser levado em consideração. Né? É o jeito. Outra coisa, a parafatologia. Eu queria que você desse uma geral aí. A parafatologia. Na análise da extrafisicologia, existem os parabéns, tanto de consciência lúcida quanto de consciência evoluída, representando as aquisições pessoais, intraconscienciais e morredoras. Devemos, pois, congratularmos-nos e dar os parabéns para quem acumula parabéns através da vida humana. Entendeu? É o jeito. Agora, veja, vocês acumularam alguns parabéns. Até o Adélio, por incrível que pareça. Porque senão ele não teria feito o curso intermissivo. Tem lógica isso? Não tem lógica? De modo que todo mundo aqui tem alguns parabéns. Até o Chicão tem. Chicão. Mas olha... Não, é em cima da parafatologia, Arlindo, só um minutinho. Sim. É que assim, ó, o senhor mudou completamente a forma de apresentar a parafatologia. Lógico, E assim, mas não é só isso, eu mudei a forma aqui em várias áreas. Eu não sei se você percebeu, olha lá, principiologia, binomiologia, tudo isso tem outras conotações, holotecologia, mas isso já tem para colocado. dar ampliação, porque o assunto é muito amplo. Isso você já vem fazendo, agora na parafatologia é a primeira vez que eu vejo. Ah, assim. ok. Mas só aqui, ó, que eu vi aqui tem 4, né? Tem 4. Esse verbete é diferente, né? Se ver. Mas é porque é a sua liberdade mesmo de escrever, não tem nenhuma lógica. Assim. Tem certas coisas que você tem que explicitar mais o tema, senão ele não fica claro. Eu não posso apenas citar, tem que explicitar. Citar é uma coisa, explicitar é outra. Por exemplo, o senhor poderia ter colocado a mesma coisa, por exemplo, numa argumentologia. O senhor preferiu colocar aqui porque era mais direto. Porque chama a atenção. A gente tem que ver, de acordo, não é a conveniência do momento, nada disso não. É a conveniência do encaminhamento da ideia. Para onde vai aquele conteúdo? Você segue o conteúdo. Você não pode perder o mega foco, perder o track. Você está entendendo? Tem que seguir aquilo direitinho, para ficar igual. Como fala de parabéns, aí isso colocou aqui. Entende? Eu queria que se aprofundasse na parafatologia essa parte última, né? Dar parabéns para quem acumula parabéns. Esse parabéns acumulado... Os parabéns para quem acumula parabéns. É o que eu vivo dando aqui para vocês, dando umas palmadas, etc. Por exemplo, tudo ligado a PROEX seria parabéns? Isso. Mas às vezes, por exemplo, não é só ligado a PROEX, mas só da pessoa, por exemplo, já ter feito o curso. Só de você me aguentar esses anos todos aqui com a Conscienciologia, mostra que você tem algum mérito. Porque para me suportar, é preciso de ter algum predicado, algum trafor. Entende? Ninguém chega perto de mim só com trafares. Ele não aguenta ficar. E o contrário. Então, isso é uma beleza para mim também. Vocês estão entendendo? Não é só para vocês. Quer dizer, eu sou a pessoa realista e abro o jogo, eu não tenho nada para esconder. Não é verdade? Eu ganho com isso. Mas agora, veja, é muito chato eu ser assim, mas não tem outro jeito. Aquilo que eu falo, conscienciologia é marreta na cabeça. Então, eu queria que você desse exemplo mais concreto desse parabéns. Pois é, mas olha, a gente tem que dar os parabéns para quem acumula os parabéns através da vida humana. De parabéns é isso. Eu tenho que dar os parabéns a vocês, porque é dessa massa que está aqui que vão aparecer os despertos, os ofiexistas, os semiconscientes, os teleguiados, os revoluciólogos. Você está pensando de quem? Você está pensando, por exemplo, que é a Crista ou a gatinha lá em casa? Não. Então, esse acúmulo de parabéns... É vocês. O negócio é aqui. É mais no sentido de acúmulo de conhecimentos, mas aquele conhecimento teático, vivido. Então, é acúmulo de ações, de atos. Acúmulo de vivências. É isso mesmo que eu ia perguntar, é mais de atos. Né? É mais teatro.
É isso aí, você está certo. Professor, Gisele chegou ali, tá? Jaba chegou. A Gisele. Gisele, eu vou te pedir para depois você, 1 hora, mas tem que ser comigo. Você vai ficar aí até depois do... Eu tenho uma série de livros que eu estou tirando da minha biblioteca particular, lá de casa, e eu queria enviar para a holoteca. São livros novíssimos, tem coisa muito boa, processo político, opção de coisa, e a biblioteca não tem a holoteca. Eu separei lá um monte. Agora, seria bom você pegar um carrinho lá, você pega, e aí, quando acabar aqui, eu te entrego lá, que eu não separei, ó. São 2 montes de livros assim, então. Não cabe numa cuba, é mais de uma cuba. Esse você pode levar direto para a holoteca, os que eu vou dar é direto para lá. São livros novíssimos, estão em ótimo estado, tudo, e Política. livros sérios. De política, professor, há uma questão no ar. Depois. Na página 102, Sim. no item holotecologia, é uma questão de forma. O senhor viu como o senhor colocou aqui? Holotecologia? Isso. O que é que você quer? Tem fato de saber é cumprir função específica e espaço, barra, Mas espaço é assim que eu ou. escrevo. Toda barra minha é separada. Eu não escrevo junto. Quando a gente coloca nessa forma e ou, o senhor também faz isso, né? Eu nunca tinha. Você nunca percebeu. Eu nunca prestei Mas você sabe atenção. disso, né, Rosa? Você sabe disso, né? É? Adriana, você sabe também, né? Tudo mesmo separado. Eu só deixo junto quando tem parênteses. Parênteses, por exemplo, de plural, tem que colocar um S entre parênteses, tem que ser junto. Esse aí não dá para separar. Mas barra eu separo sempre. Como plural? Por exemplo, eu vou falar profissional, ou profissão, ou vamos dizer, mulher. Então tem que colocar mulheres. Então, entre parênteses eu ponho ES. Mas aquele vem juntinho. Não separa, eu não deixo espaço. É o único. Isso é meu estilo de 50 anos. Eu não tinha visto isso, mas não. sempre foi assim. Professor. Eu separo para chamar a atenção, para fazer a pessoa pensar. Quando você junta muito, a pessoa não para. Agora, é como se fosse assim um degrau que eu fizesse no pensamento, de propósito. Aqui o senhor também mudou, não colocou como sempre é feita essa sessão. Pois é, não, a Rosa já falou, mas veja, eu quero te chamar a atenção. Eu sou retardatária. Eu já fiz isso em vários verbetes. Eu estou vendo. Agora, observa só. Na parafatologia, olha aí que tem uma frase lá dentro. Agora, depois, na principiologia, tem outra frase lá dentro. O senhor já estava fazendo. Depois, você vai ver, na binomiologia, tem 2 frases lá dentro. E depois, na holotecologia, ela também é uma frase. Uma frase. Então você veja, eu às vezes mudo, que eu estava explicando isso aqui para a Rosa, que citar uma coisa do jeito que eu faço, às vezes, é o mais fácil e o melhor. Então eu cito e coloco ponto e vírgula. Mas, às vezes, o tema não dá para você citar apenas. Então você tem que explicar a citação, que é a explicitação. Aqui eu estou explicitando, eu não estou citando. Entendeu o que é? Eu estou falando do ponto de vista filológico aí na história e tal, do ponto de vista semântico. Muito obrigada. Tá? Professor. É a fraseologia, no caso. Isso aí é o processo frasístico, ou fraseológico. Hein? O senhor pode explicar melhor na paradoxologia, o paradoxo bilionário agiota? Que eu estou pensando... Paradoxologia, o paradoxo bilionário agiota. Esses são vários, eu conheci até judeus que são, né? Bilionário agiota. Mas por que Estados paradoxo? Hein? Por que um paradoxo? Que é um paradoxo. Ele tem tanto dinheiro, ainda precisa emprestar para os outros, ele devia te dar. Ele não precisa ser agiota, ele tem... Você não acha que isso é paradoxo, não? Ô, Mabel, você acha? Tá certo. Tá certo? De modo que você, que é bilionária, cuidado se você está emprestando dinheiro para os outros, olha lá isso. E outra coisa, emprestando, aqui juros. Não, aqui juros. Qual o juro? Isso aí é um negócio muito sério.
que mais? Está tudo claro? Isso aí? Mas que acontece muito, o bilionário Acontece. agiota. Ele não deveria ser. Não, o judeu, por exemplo, o processo deles, através dos séculos, uma das características deles é o processo da agiotagem, por isso que muita gente vai contra eles. Porque o agiota, com o passar do tempo, ele se torna muito antipático. A maioria dos problemas. Entende? Porque uma boa parte daquele povo que pega o dinheiro, nem sempre eles saíram bem. Às vezes foi só para cobrir alguma coisa, mas ele estava na derrota, ele foi um fracassado, foi um desastre a vida dele. E naquela condição, então, ele já olha com maus olhos para aquele que está bem. E outra coisa, ele ajudou a pessoa que está boa a ficar melhor. E às vezes ele piorou tudo, devido ao processo da agiotagem. A agiotagem, você sabe que é crime, né? Atualmente é crime. Que deu nosso povo aí? Tem algum dos nossos, a turma da Ciajuc? Olha lá, escuta, o chefe, a agiotagem é crime hoje no Brasil? Olha lá, já é muito tempo, mas é coisa séria. Agora veja, teve época que isso não era. Pois é, o juro maior do que o do nosso da manteiga. Maior do que a manteiga do Brasil aí. Você sabe que é uma manteiga, né? É maior, mais caro. Mas veja, o manteiga está fazendo força. Ele está bom. Muita coisa. Ele é que está ajudando mais o Lula, a meu ver, esse cara. O Meirelles também. Mas manteiga que é o máximo. Ele já não é mais. Como é que é a manteiga falsificada? Como é que chama? Não. Margarina. Ele não é margarina. Margarina é outra, é uma mulher. Essa não tem nada a ver. Ele é o manteiga. Ele é o máximo. Ele tem trabalhado bem, está fazendo força. Muita coisa aí. Muito se deve a ele, as coisas que estão no Brasil hoje. Professor, então, página 104, esbanjamento. Gostaria que o senhor explicasse mais e também tem uma pergunta em cima. Seria o seguinte, o emprego dos benefícios recebidos na vida humana determina a qualidade dos resultados da PROEX pessoal. Por detrás de todo incomplexo jaz algum tipo de esbanjamento. O uso apropriado dos bens conscienciais é o alicerce mais inteligente para a auto-organização e o complexo. Então você veja, se a pessoa não tem auto-organização, tem excesso. Excesso vira esbanjamento. O esbanjamento leva para o perdularismo. O perdularismo é a perdologia. A pessoa entrou no desvio. Com isso, a tendência é entrar no incomplexo. Ela não termina as coisas porque ela desperdiça o que ela recebeu. Os aportes lá do lote, a pessoa recebeu e jogou fora. Ela distribuiu aquilo para o lixo. Então, isso é que é o processo do esbanjamento sério. Por isso que eu estou falando, por detrás de todo incomplexo, jaz algum tipo de esbanjamento, é desperdício. A pessoa jogou fora os valores que tinha. Por isso, quando eu falo aqui que é muito importante a pessoa fazer um pé de meia, não é só por causa do dinheiro, para ela se sentir tranquila com aquilo, não. É para ela se organizar, sem ser agiota. Então é muito sério o processo de organização quando mexe no cifrão. Então, organize o seu cifrão. Veja bem, ninguém vive seu processo de dinheiro, porque nós vivemos, ainda mais ainda nesse capitalismo selvagem que nós vivemos até hoje, que ainda não é um Estado mundial. Todo mundo precisa de ter dinheiro para tudo. Para você comer, para dormir, para se vestir, para se conduzir daqui para ali, o transporte, isso e aquilo, para viver, para fazer o seu filho viver, seus filhos, etc. Tudo precisa de dinheiro. E outra coisa, é o dinheiro que amplia o olho da pessoa, né? Que ela vê aquilo, chega na vitrine da moça, vê aquele vestido, e não dorme à noite, só fica pensando no vestido na frente dela. E ela não tem o dinheiro para comprar. Aquilo tudo é um problemão, que é o processo, então, do sonho do horário de consumo. Dentro disso que eu estou chamando aqui do superconsumismo, que é a era atual. Então, na hora que a pessoa começa a perceber o valor do cifrão, ela vai ver esse alcance. Mais tarde, ela reconhece o cifrão positivo, que tem o dinheiro positivo. O vil metal não é só vil metal em tudo. Tem uma hora que esse metal é positivo. Ele ajuda, ele constrói. É o problema da TACOM. O processo todo é baseado nisso.
Professor, e também atrapalha a PROEX, porque se ela pode investir não, mais, a né, em pessoa livros e tudo mais, está com pouco dinheiro para comprar livro, então como é que fica, né? A situação é essa. Agora, a pessoa tem que fazer um pé de meia, não tem saída. Agora, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito grata, por exemplo, havia um que chamava Mário Rosa, que era o livreiro da rua Vigário Silva, em Uberaba. Era a maior livraria. A livraria dele chamava Livraria ABC. Lá, então, havia um companheiro nosso, que era muito amigo, que trabalhava, era um dos gerentes da livraria, que ele, com o tempo, abriu uma conta para mim. Então, quando chegava um livro novo, eu não tinha dinheiro e precisava de comprar aquele livro, porque senão ele depois desaparecia, que era muito difícil, a gente no interior, você tinha que estar pedindo, às vezes tinha reembolso postal, tinha que pedir por registrado, aquela coisa toda. Então, eles abriam uma conta para mim. Eu pagava o passe que eu ia tendo dinheiro. Eu tinha uma caderneta para comprar livro. Eu nunca pude esquecer isso. Vivia agradecendo o Mário Rosa. E ele tinha uma menina muito bonita que era minha colega. Então, um dia, a chamava Iracema. A Iracema chegou para mim e falou assim: Valdo, eu queria que você me ajudasse, porque tem umas lições que eu não entendi nada. Eu falei assim: minha filha, para você eu sou capaz de fazer tudo, porque o seu pai está fazendo tudo para mim. Eu falei assim: mas o que ele faz? Eles lá estão permitindo que eu tenha uma caderneta, que eu possa comprar o livro que eu quiser novo. Porque se eu não comprar quando o livro vem, ele some depois. Então eu tenho que comprar ali. Agora veja, isso, eu tinha aí 14 anos, 15 anos, 16 anos, você está entendendo? Durante anos, esse Mário me ajudou demais. Os bens dele, ele ajudava todo mundo com a livraria ABC. Professor, ainda em cima, por exemplo, o que o senhor acha? Por exemplo, o casamento antigo, antes da dupla, antes de 68, os bens eram, digamos assim, comunhão total, né? Então não havia como se separar os bens, fazer um pé de meia individual, de cada elemento do casal ter o seu bem individual. Eu acumulei alguns bens, eu trabalhei a vida inteira, de manhã, de tarde, de noite, agora, 3 isso turnos. tudo é um processo de norma. O direito tá hoje preso. é muito fácil isso, a comunhão universal de bens. Mas isso aí tudo tem jeito, não tem problema. Pois é, mas depende de não fazer agora tem as também... partilhas, o problema todo é de partilha, né? Mas é aquela coisa. Agora, a partilha tem uma coisa, às vezes não é bom fazer, não é bom, você paga então... muito dinheiro para o imposto de renda. Não, o que eu vejo é o seguinte... Você dá muito dinheiro à toa para o país, sem necessidade. O que eu analiso é o seguinte, a questão do saldo que eu vou deixar no grupo, na interprisão com o grupo, se eu mexer de uma forma, digamos assim, tem 2 processos que a gente mexe com a justiça. É o amigável e o outro que não é amigável. Litigioso. Esse processo litigioso, ele traz tanta interprisão. Não, litigioso é processo entendeu? assédio, é baratosfera. A gente sempre tem que fazer acordo. Pois é. Então, até agora eu não consegui acordos amigáveis. Tem uma coisa que ajuda os acordos, tudo quanto é tipo de acordo. Sabe? Tem uma coisa que ajuda. Sabe o quê? Como? A dessoma dos parentes. Mas eu não quero. Você vai morrer um, morre o outro. Às vezes o mais bravo morreu antes. Então aquilo vai ajudando, vão ficando menos. Você está entendendo? Mas eu prefiro ainda passar dificuldade do que agora, fazer você sabe, somar. em Minas Gerais tem as maiores demandas sobre negócio de dinheiro em Minas Gerais, que eu já vi lá. É uma loucura o povo. É o povo que guardava dinheiro no colchão, etc. Tal. O outro que enterrava, sabe? Tinha um cara que eu via esse negócio de enterrar dinheiro. Sabe? O problema todo foi o seguinte, só para você ter uma ideia como é que é. Esse também é de Minas Gerais. Ele tinha uma casinha que não dava muito valor, estava querendo até sair de lá, etc., mas ficava lá. Mas a casa não valia nada na frente lá do terreno, mas um terrenão enorme. E era tudo murado, bem arrumadinho, tudo isso. Então, eu fui mexendo com a situação de tal maneira e descobri que ele não vendia a casa porque ele tinha lá cofre enterrado no quintal. Então o banco dele estava debaixo da terra, não era nem no colchão mais. Ele até combatia o colchão,
Se você combate o colchão, mas eu não vejo que você tem muita conta aí, você não faz movimentação bancária das suas coisas. Então, como é que é isso? Aí, com o tempo, nós descobrimos, ele falou. Só ele sabia onde é que ele colocou. Mas ele arranjou um cofre grandão e enterrou o cofre, cheio de dinheiro. Agora, eu só falei com ele, ó, muito cuidado, porque de vez em quando eles mudam o dinheiro. Porque senão fica igual aquela dona, né? Que tem um caso célebre, que ela já tinha milhões. Foi olhar, o dinheiro não estava valendo mais nada. Agora, o melhor da história também foi aquele outro, que eles mexeram lá no negócio, acharam aquele monte de dinheiro. Foram olhar, o dinheiro era dólar. Mas o povo que achou era da favela, não sabia, isso tudo é dinheiro velho, isso não dá nada. Aí o cara chegou e comprou, deu umas 5 pratas lá para ele e levou o negócio. Agora tinha milhares de dólares. Isso aconteceu no Rio. Entendeu? Eu sei porque eu vi uma das pessoas dessa tragicomédia. E a dona da favela, coitada, ingênua, ignorante, não sabia que... Não, isso aqui, isso não vai nada, isso é coisa antiga, e a gente nem vê, ó, como é que está. Era dólar. Agora, veja, um caso raríssimo de acontecer, que é uma das coisas que todo mundo sabe, ainda mais gente de favela, é o valor de dinheiro, a verdinha, isso até chama verdinha, que é o dólar. Agora, esse caso aconteceu no Rio. A filha jogou colchão acho que da mãe e estava cheio de dinheiro. Aí, tem o caso não, isso foi agora recente. Isso é recente que eu falei aqui, isso aconteceu. Professor, outra pergunta. Não seria, por exemplo, no caso também de esbanjamento do passado e hoje está fazendo uma recomposição, está lidando com essa situação difícil, até porque no passado, em vidas pretéritas, não pensou dessa forma, né? Entendeu? Pode ser também uma recomposição que eu esteja fazendo. Agora, né? para ajudar vocês, e principalmente para ajudar o Arlindo, eu quero te ajudar numa coisa. Como é que você descobre onde é que eles enterraram os corpos? Eu te dou uma dica. Tem uma que quase sempre você vai acertar. Você não falou que foi no... Isso eu aprendi em Minas Gerais também. Sabe como é que é? Como desenterrar? Você olha se tem uma árvore grande. Foi em algum lugar perto dessa árvore que eles enterraram. Agora, o pior da história é que esse meu amigo, eu cheguei para ele e falei assim, olha aqui, eu já vi que você tem um verdadeiro pomar aí no seu quintal. Você já pensou se você enterrou dentro de uma árvore, a árvore vai crescer na raiz, daí a pouco vai aparecer o seu cofre. Como é que fica? Porque você sabe, as raízes vão crescendo e aquilo vai subindo. É bom você analisar isso. Aí eu vi que ele ficou perturbado, confirmou que ele tinha um negócio enterrado. Você está entendendo? E outra coisa, tudo indicava que era perto de uma árvore. Precisa de saber qual a orientação que ele deu naquela árvore. Mas isso é muito comum, se enterrar o tesouro perto de uma árvore. Você está entendendo como é que é? Para a pessoa ter uma orientação, que é o processo da rosa dos ventos. A seta de orientação. Mas esse povo com inflação toda, guarda dinheiro. Como é que é? Com essa inflação, no Brasil houve uma época de inflação grande. Pois é, não, mas guardar dinheiro você é uma pode loucura. guardar moeda de ouro, né? Barra Tinha de que ouro. guardar a barra de ouro. Lá em Minas Gerais tem muito disso. Barra de ouro, moeda de ouro. Eu cheguei a comprar moeda que o cara descobriu na terra, algumas lá, tudo moeda de ouro, da época do Império do Brasil. Eu cheguei a comprar, na época eu mexia com isso lá no Rio. E aquilo foi tirado mesmo, no local. Essas coisas tem. Eu já não contei o caso a vocês dos gibis raros, que os caras deixaram dentro de um armazém, depois aquilo tiveram que remover o negócio, que abriu uma estrada, não sei o quê, e aquele armazém enorme teve que ser desbastado, tiraram tudo que havia. Quando descobriram lá, tinha uma caixa com gibis novinhos, da época que foi lançado, em 1930 e tantos. E coisa raríssima, os primeiros números do gibi, e aquela coleção de vários números, que os caras não venderam, o negócio ficou lá dentro. Aí eles me chamaram para dar preço nos comic books. Foi assim que eu vi o negócio. Agora, fiquei sabendo da história, como é que foi, etc. Isso nos Estados Unidos é uma coisa raríssima, porque isso já não acontecia mais. Isso na década de 70, não tinha mais. Porque a Golden Age, a época dos gibis mais sérios,
Era da época de 40, 50, era muito antes. Nesses casos que a Rosa estava falando, quando que é melhor, seria melhor abrir mão? Abrir mão é a hora que tem muita, vamos dizer assim, necessidade. Aquelas pessoas precisam daquilo. Você vai fazer uma assistência real. E outra coisa, às vezes ela não vai assistir a ela, mas é o conjunto daquelas pessoas que depende dela. Então, às vezes, vale a pena fazer assistência, deixa para lá. Mas, às vezes, não é bom, não. Às vezes, é preciso da pessoa ficar para equilibrar o condomínio. Você está entendendo? Porque isso é uma espécie de condomínio econômico. É aquele conjunto. Então, se você ficar lá dentro, você mantém o equilíbrio daquilo. Porque, senão, uns vão passar a perna nos outros. É preciso de pôr advogado em cima disso, etc., na ocasião, tudo. Então, essas coisas eu preciso examinar muito. Tem coisa que é bom tirar o corpo fora, mas tem outras que é bom participar. Agora, o ideal é sempre fazer acordo. Qualquer coisa que você vai levar para o tribunal é bobagem. É uma coisa que está apelando que já houve um erro, já houve algum erro para chegar até lá. Faltou diplomacia. Antes da tribuna, do tribunal da barra dos tribunais, existe a tribuna, que é o processo da diplomacia, você está entendendo? A mesa de acordo. Então, essa mesa que é importante, a mesa de conciliação. E até que ponto, assim, por exemplo, bens em nome de duas pessoas, uma poderia abrir mão em função da outra, e até que ponto se ficam as duas, qual é a interprisão que pode... Se as duas aí estão... depende das consequências, veja as consequências daquilo. O problema muito sério que tem nisso, às vezes, é que as pessoas perdem muito economicamente quando fazem isso. Porque aquilo vai ficando. Às vezes, por exemplo, eu já vi casa que era fora de série, num lugar de muita valorização, uma opção de coisa que podia fazer até um edifício lá no meio. Eles começam a brigar para casa, 5 anos estão ali brigando. Ninguém mora lá. Aquilo, eles ainda têm que manter. Você está entendendo? Os processos de imposto, daquele imóvel, a coisa toda. Isso tudo eu já vi. E você vai lá e explica tudo, mas não adianta, porque as pessoas são teimosas. Estão perdendo dinheiro. Agora, eles perdem dinheiro e fica com aquela esperança. Não, nós vamos, um dia vai haver a partida, cada um recebe aí o tanto, isso aí a gente conserta. É como se fosse um seguro para eles, mas veja, é um seguro um pouco esquisito, porque ninguém sabe o dia de amanhã, quando o negócio é assim, que tem muita demanda. Isso é uma demanda, né? É um negócio errado. Não é ideal, não. Mas, mesmo que haja acordo, né? Há acordo, mas depende de outras pessoas para que libere. Mas o acordo é reunir todo mundo e ver o melhor. Com ponderação, diplomacia, mostrando a lógica, a racionalidade do processo, você sempre consegue obter alguma coisa. Agora, é preciso ver também os advogados, porque às vezes tem advogado de porta de cadeia, que eles entrarem, eles querem ganhar mais dinheiro que os donos dos imóveis. Sim. Professor. Fala aí, chefe. O senhor comenta aqui na penúltima linha da fatologia o sentido do fluxo do cosmos, né? Qual a relação que o senhor faz nessa questão do sentido do fluxo do cosmos com os bens? O problema todo é o seguinte, você recebeu os aportes. Isso tem que ser de acordo com os fluxos da própria vida, é aquilo que você vai fazer. Se você começar a entesourar, o nome chama entesourar. A gente às vezes é bom entesourar as coisas. Por exemplo, uma das coisas boas que vocês devem entesourar, que eu vivo falando, é cognição, conhecimento, cosmoética, evolução. Isso é um bom entesouramento. Todo mundo precisa de entesouramento. É a bagagem evolutiva que a pessoa vai acumulando, o acervo de experiência que ela tem. Tudo isso é entesouramento. Então, é necessário ver o entesouramento também do pé de meia que a pessoa tem. Porque depois de um certo montante, se a pessoa for mexer mais com isso, em matéria de dinheiro, preocupar com isso, ela está perdida. Você está entendendo? Ela vai ficar presa ao processo de dinheiro só pensando nisso. Isso é tolice. Não adianta. Você tem que fazer um pé de meia para você descansar e não pensar mais no processo, do problema da economia na sua vida. Então, essa questão do fluxo do cosmos é os bens apoiando no processo evolutivo. Então, você usar os bens de forma... Agora, o fluxo do cosmos
No seu caso, no meu caso, no caso de todo mundo aqui, ó, depende da PROEX. A nossa PROEX, ela tem que estar dentro desse fluxo do código. Ela não pode estar contra. Não pode ser da máfia, por exemplo. O fluxo, a PROEX sempre está alinhada ao fluxo do cosmos, teoricamente. Pois é, mas a pessoa veio para fazer as coisas equilibradas, sadias, cosmoéticas, ideais. Ela está sempre dentro do fluxo do código. Agora, ela tem que entender que isso é o fluxo do código. Porque, às vezes, para ela acertar o passo, exige mais esforço da parte dela. Ela vai fazendo uma relação entre os bens adquiridos e as etapas da PROEX. E a aplicação daquilo. Por que ela tem aquilo? Pensa bem. Você já pensou bem a respeito da qualidade dos aportes que você recebeu na sua vida? Quais são as coisas que você recebeu? Elas estão de acordo com o seu temperamento? Isso tem relação uma coisa com outra? Veja, coloque-se você lá dentro, junto desses aportes. É uma coisa impressionante isso aí, porque tem gente que não entende. Entende? Agora, pensa bem, você está lá no Rio Grande do Sul e você recebe aquele monte que é uma haploteca, uma coleção de armas, e cada um mais caro do que a outra. Aquelas garruchas de 1.600, 1.500. Ferro velho para fundir. Entende? Tudo novinha, bem. Como é que vai ser? Você está com um problemão. Não estou te desejando que você vai receber a hipoteca, não, tá? Eu estou só dando um exemplo. Né? Agora, existe uma tendência das pessoas na infância de ficarem muito presas a bens de outras vidas também? A pessoa tende na infância... Você vê bem, por exemplo, numa família, é muito fácil você ver isso. Conversa numa família que tenha muitos filhos. A pessoa sabe, não, fulano é mão de vaca. Ele é usurário, ele é sovina. Ele é, você está entendendo? Ele faz a unha aqui, ó, em cima. Ela passa. Ele não abre a mão, então tem que pagar. Quer dizer, existe disso. E aquela criança, às vezes, ela é assim desde pequena. Todos os outros cedem brinquedo, ele não. Isso tudo eu já vi tratando lá no interior, a gente via muito disso. Agora, eu virava geralmente para os pais e falava assim, quem é dos adultos que é mão de vaca? Vamos ver, esse menino não apareceu à toa. Deve ter gente. A gente quase sempre ia ver, tinha mesmo. Ah, sim, tem a vovó, a Mariquinha, lembra? Que tudo era dela. E ela conservava tudo, né? Lá no, sabe? Lá na chácara. Então a Mariquinha tinha uma chácara. Então tudo ela conservava. Tudo ela guardava. Tudo que dava ela guardava. Papéis, tudo. Embrulho, cesta. Uma vez eu perguntei para ele se ela guardava chiclete usado, né? Esse povo tudo é capaz, né? Você sabe que tem gente que coleciona tudo. Agora, vocês sabem que esse tipo de colecionismo é psiquiátrico, né? Isso é um processo patológico. Tem pessoa, por exemplo, que gosta de conservar cordel, barbante, cordinha, cordão. Eu vi isso tudo no interior. Outra coisa, não fica pensando que é desse que fica arrastando aquele saco na rua. Não, não é não. Era gente bem... que se produzia, a moça, por exemplo, se produzia tudo e conservava essas coisas todas em casa. Agora, uma coisa muito interessante, um dia eu fui à casa dela e fui olhar, estava cheio de lata de gasolina. Então eu perguntei assim, vem cá, a maioria dessas latas não tem nada dentro, você já abriu? Eu não sei se vocês lembram, havia no Brasil umas latas que conservavam gasolina, álcool, esse negócio todo, era a lata de flandes branquinha, que tinha uma abertura redonda em cima, sabe? Tudo soldado. Agora, eu cheguei lá e vi aquele monte de lata. Eu falei assim, olha, eu já vi umas que não tem nada dentro. Ela falou assim, por quê? Eu perguntei, por que é que não tem nada? É porque está esperando para colocar as coisas dentro. Então, eu comecei a raciocinar, como é que é possível uma coisa dessa? Você está entendendo? A lata era o seguinte, ó, a lata mais ou menos é isso aqui, essa altura, isso aqui, quadrada. Tudo soldado, os 4 lados dela e mais os 2 em cima. E em cima tinha só um trecho para sair a gasolina. Só assim, ó, um negócio desse tamanho.
Agora veja, ela guardava as coisas nessa lata e tinha tampa ainda para colocar. Agora você já pensou o que não tinha ali, né? Vocês pensarem, né? E outra coisa, aquilo era o máximo, porque ia ser para a eternidade, né? Aquelas latas. Essas latas de gasolina eu tive muito contato com ela, por causa do meu pai. Eu já expliquei aí uma vez um caso desse. Pelo seguinte, de noite, devido à alteração de temperatura, porque abaixava a temperatura, havia a elasticidade, né? O processo de expansão do material, e então ela fazia toda noite, lá na parte da prótese do meu pai, a gente ouvia aquela lata. Você está entendendo? Então, a lata de gasolina. Ele usava, às vezes, gasolina, álcool, essas coisas todas na prótese. Então, era dentro dessas latas. As latas eram muito comuns. Eu acho que aqui, você chegou a ver isso na sua vida, essas latas grandonas? Isso, é isso aí. É desse jeito mesmo. O Brasil usou muito dessas latas. Agora, ela expandia, por causa quando tinha algum líquido dentro desse aí, gasolina, álcool, ela estourava. De madrugada, com a alteração de temperatura, vocês sabem, lá para as 2h30, 3 horas, começa a baixar a temperatura, né, em qualquer lugar. Né? Agora, em Monte Carmelo, isso era muito forte, abaixava muito. Mas olha, quem é que está com o microfone agora sobre os bens? O bem. Bem. Inventariologia. Inventariologia. Segundo a ressexologia, o levantamento real dos bens disponíveis e do apego sentido e mantido pela pessoa, ou seja, o grau de autopossessividade quanto às coisas, a magnanimidade ou a avareza, é fundamental para quem deseja imprimir renovação à própria vida por intermédio da ressex ampla e restrita, a fim de encarar posteriormente a reciclagem interconsciencial ou a recim. Eu estou dando aí o resumo desse verdadeiro drama que as pessoas fazem. Sim. A pergunta é o seguinte, dentro de um inventário, tem várias pessoas precisando que esse inventário seja liberado, e é uma pessoa, digamos assim, inventariante, que está aprendendo tudo. Ela é a avara, é aquela que... O que fazer, por exemplo, em termos de energia para essa pessoa? O direito existe para isso. Além a de defesa do direito. Além de colocar na TENEPS, isso já está sendo feito. Aí é advogado. E na parte de intrafisicologia, já está feito tudo que é possível. Só que então, muitos advogados, porque eles não são bons. Só que quando, por exemplo... está demorando é porque o advogado não é bom. Para isso é que tem outras bancas de advogados. Vamos arrancar outra, não é? Chama o Java. Para o senhor ter uma ideia, quando ocorre, por exemplo, uma audiência, essa pessoa que é inventariante, que é a mais velha da família... Ela viaja, ela vai para a Europa. A pressão dela sobe, que ela é hospitalizada. Então, os demais irmãos não querem que aconteça isso, agora, que vai forçar a dessoma, né? A família tem médico? Hein? Tem médico? Todos... médicos? Não. Tem médiums. Médico. É para saber por que ela foi internada. Mas sim... E às vezes tudo é golpe. Não é não. Eu já estive com ela, já a pressão dela já foi altíssima. Segundo o médico, quase, não sei se é possível chegar a 30, já chegou a 30, pode chegar? Inventariante? Hein? Ela é inventariante? Ela é inventariante. Então você não falou para ela, o inventário vai te matar antes. Eu já converso, ela é muito amiga minha, entendeu? Só que ela diz o seguinte, eu não preciso, eu quero que valorize mais e eu quero deixar para os meus filhos. Então, enquanto isso, ela travanca de todo mundo. Se envolvida nessa, ela está totalmente errada. Ela tem que ficar com a parte dela. Pois é. Então, os irmãos não querem fazer nada contra ela. Outra coisa. Qualquer coisa, volta a falar com o Jarbas. Para fazer a aplicação. Ela não é. Aí, o que eu pergunto ao senhor, em termos assim, de energia, além de colocar em TENEPS, quem mais o senhor recomendaria? Porque ela é uma pessoa boa, entendeu? Ela é boa. Mais é ter paciência e falar umas verdades para ela. Peraí, vocês falar com muito jeito umas verdades na cara dela, bem claro, e mostrar para ela que ela está
Burralda, Burrilda e Burroide. Explicar isso para ela. Se ela está querendo se manter melhor com a história, olha bem o patrimônio que ela está desperdiçando. Pois Isso é é. errado. Chega, por exemplo, a Bolsa de São Paulo, vê como é que está a Bovespa agora e mostra para ela, olha aqui as ações, o que você está perdendo? Ó. Se você tivesse colocado aqui, até o ano que vem você vai ter tanto. Besteira isso tudo aí. Final do ano eu vou ter outra conversa com Uma ela. outra coisa Toda que você vez pode fazer. eu vou Agora, conversa para um nós. pouco. Ela não deve estar ouvindo isso que nós estamos falando. Né? Mas então, Não se eu vou te ouvir. falar uma. Presta atenção. É um bens, isso aí são imóveis, não são? Então você vai arranjar compradores para o imóvel. Já tem 6, professor. Então, mas 6 veja qual que é o compradores. melhor. E chega lá e mostra o total. E mostra na praça como é que é. Leva uma pessoa boa, um advogado, para expor isso aí. Porque isso aí o negócio às vezes dá certo. O dinheiro é vivo, vão pagar na hora. Entende? Tem tudo Cash. isso. O negócio aí é sério. Aí O pode senhor fazer conhece muita Cabo coisa. Frio, né? Fica Conheço. agora, por exemplo, que tem os perto navios. de Feró? É perto aí da praia Em de frente Feró? à lagoa, entre a Praia do Forte e a lagoa. Em frente ao deck que estão Ali é bom. Ali ancorando é os valorizado. Ali é cataramãs, valorizado. né? E o navio, catamarã. O navio encosta perto do morro lá do Forte e descem as pessoas em frente ao terreno. Fizeram o deck ali. O terreno está valendo agora 1.500, mais ou menos, 1.500.000. Então ela quer que dobre. E só que ela tem 74 anos. Fala com ela que ela vai morrer. Isso, Mas isso é ideia de pessoa que já está na terceira idade. Tem disso. Ela está com monoideísmo, ideia fixa. Aí é difícil de mudar. O processo é a idade dela. 74. O que você queria falar? O termo que dá para essas atitudes são chincanas. Então tem que peticionar para o juiz informando, requerendo horário, que se faça uma constatação em loco na atitude dela. Se ela fez isso 1, 2 ou 3 vezes, o advogado tem que Pois mostrar. É o que eu falei é advogado. O advogado aí, se está demorando, é porque eles não têm bom advogado. Eu falei, procura outro. Envolve família. Eu já pensei o seguinte, como já o meu ex-marido passou isso para mim, porque ele não quer ser responsável pela morte da irmã, né, digamos assim. E agora, quantas pessoas mas se eu me meter nisso, será que eu aguento? Quantas pessoas são? Né? Quantas pessoas são? Ao todo, comigo são 6. Né? Mas até que o dinheiro é pequeno. 1,5 milhão para 6. Constatação em loco com horário determinado. Pois é. É melhor do que nada, professor. Pode mexer nisso. Põe um advogado melhor nessa história. Qualquer coisa, conversa com nada, que ele vai te dar uma indicação de quem é bom aí nessa história. Isso é um dos bens, né? Ainda tem outras coisas, mas as outras coisas são mais fáceis de resolver. Às vezes a gente coloca na TENEPS e resolve o problema, mas isso varia, né? Às vezes quero exteriorizar energia para ajudar alguma pessoa. Quando é mulher, quero ajudar exteriorizando discretamente, mas sem que a pessoa se sinta bem demais e depois faça qualquer conotação afetiva sexual com a minha presença. É um homem que está falando. Porque depois dá problemas. Como exteriorizar sem ter qualquer tipo de problema dessa natureza? Mais ainda, julgar a energia que vai levantar lá. Tem algum truque que possa ser feito? Escuta, não tem nada de truque, não. Se você tem boa intenção, não pode ter truque. Você pode exteriorizar a energia e ajudar todo mundo. Não interessa se é mulher, se é homem, se é gato, se é cachorro, se é girafa, se é elefante. Ajude. Se a intenção é boa, não tem problema nenhum, não. Não precisa ter medo de se enrolar com isso. Você, ao que tudo indica, eu não sei se você pratica TENEPS. Porque se uma pessoa, um homem, vai praticar TENEPS, você ficar preocupado com as mulheres que precisam de assistir, está perdido. Porque a maioria da humanidade é de mulher. Não é? Estou dando meus primeiros passos nas áreas de projeciologia e conscienciologia. Contudo, em algumas leituras que eu tenho realizado, é recorrente os projetores que dizem que no extrafísico conseguem interagir com outras formas de vida extraterrestre que também se encontram na condição de projetores. Tais relatos de fato podem ser levados em consideração? Depende. Você tem que estudar muito e ver se pode. Pelo seguinte, existe uma propriedade do psicossoma que é a transfiguração.
A pessoa pode transfigurar e fazer a forma que ele queira, dependendo da situação que é. Ele é plasmável, de modo que esse negócio de ver extraterrestre fora do corpo varia ao infinito, que às vezes é tudo tapiação. É Star Trek, ficção científica. Estão fazendo os negócios lá, 2001, né? Quais as consequências em trabalhar com comércio de veículos, mais especificamente com veículos recuperados de furtos, seguradoras, e veículos recuperados pelas financiadoras? Ora, não tem nada desde que você não tenha, não seja, ou não entre naquela condição de receptador, está tudo ok. O problema é ver se você está dentro da lei. Se é legal, eu não vejo nada demais, você pode até ajudar os outros. Agora, outra coisa também, não vai vender carro maceteado, que está estragado, ou que tem qualquer coisa. Precisa fazer as coisas adequadas para isso, não está danado. E eu já trabalhei com esse negócio de ter uma opção de carro, e carreta, etc., vários tipos de veículo. Agora, tudo era bonitinho, tudo certinho. A gente, às vezes, chegava mesmo até a comprar, a vender, porque quando tem muita coisa que você precisa, empresas nossas lá, a gente tinha que ter até reserva de veículos. Nós tínhamos até carreta sobressalente, para vocês terem uma ideia, para não faltar nada, na hora que precisa. A organização boa mesmo tem que ter sobressalente, ou seja, estocagem. A maioria das grandes empresas são estoquistas. Eles têm que estocar alguma coisa daquilo que eles precisam, matéria-prima, objetos, veículos, ou isso, qualquer coisa que tem. O problema da mercadoria que eles estão trabalhando no universo deles são os estoquistas. Nós não podemos fugir disso. Nós mesmo trabalhamos desse jeito. Agora, tudo legal, tudo bonitinho, nada de coisa errada. Inclusive, eu tinha uma das empresas que consertava tudo. O ônibus, é o que eu falava, aquilo era um milagre para mim. Chegava o ônibus arrastado pelo guincho, aquela situação toda, aquele big caminhão que levava o ônibus. Uma semana depois saía o ônibus, tudo bonito, faceiro, tudo pintado, novinho. Parece que saiu da fábrica naquele dia. Aquilo era um milagre. Uma das coisas que eu gostava nas minhas empresas era isso. Se eu pudesse, eu ia fazer isso tudo de novo. Eu acho o máximo. Chega aquilo e fala assim, não, esse não tem saída, ninguém vai conseguir. Aí entrava o cara da lataria, o outro da pintura, o outro que não sei o quê, o outro que vê isso, o outro que vê... Nós tínhamos 17, os melhores, tudo expert, tudo especialista. Levantava o cadáver, você está entendendo? O ônibus, eu falei assim, agora nós temos que tirar foto. O ônibus do jeito que chegou e o ônibus do jeito que está saindo. Antes e depois. Eu era assim, fiquei assim, escrevendo lá a situação. Isso é uma coisa impressionante, né? Em matéria de veículo. Minha mãe tem mania de guardar coisas velhas sem utilidade, a ponto de ocupar toda a casa e não conseguir deixar nenhum espaço vazio. Já cansando de alertá-la sobre bagulho energético. Ela escuta, mas não faz nada a respeito. Qual seria a melhor forma de ajudá-la? É deixá-la na casa para ela mesma. Arranja uma casa para você. É a melhor coisa que você faz. Se ela quer, vamos respeitar a mamãe. Ela vai ser assim. O que é que você vai fazer? Professor, eu queria mudar um pouquinho o assunto e falar sobre um comentário que o senhor fez ontem, a questão do conteúdo e a forma. O senhor mencionou ontem, a importância da questão do conteúdo e da forma. Como funciona isso no processo de criptografia? Por exemplo, eu queria perguntar se as mensagens que o senhor deixa... a mensagem pictográfica, o fenômeno pictográfico, ele só tem valor quando você já vem com uma certa facilidade para interpretá-lo. Porque senão ele bate no vazio, não funciona nada, não ecoa, não dá ressonância na vida da pessoa. Então o processo da pictografia, quando é bem feito, feito por amparador, você entende tudo na hora. Se não entender, é porque está esquisito. Porque a pictografia já foi feita para falar num condicionamento, num nível menor que a pessoa possa entender. Porque se fosse explicitar aquilo com palavra, a pessoa não ia entender nada. Você está entendendo a lógica disso? Você viu, né? Lógica, é didática, é a pedagogia. Explicitando aquilo na linguagem que a pessoa entende. Por exemplo,
A maioria das linguagens pictográficas, o fenômeno pictográfico que as pessoas têm, são ex-artistas. Sim. É um ex-artista falando com outro ex-artista. Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então, é um processo aí falta. Que a pessoa, por exemplo, eles não vão fazer um processo pictográfico orlindado. Com ele tem que ser tudo na marra, e falar na cara, explicitar o negócio nu e cru, com palavras. Agora, o processo de entrelinhamento, por exemplo, a junção do conteúdo e da forma, de uma certa maneira, vai servir para o senhor na próxima identificar. Vai. Então, isso seria... Mas aí, por exemplo, são considerações que você tem, as experiências que você tem particulares, personalíssimas suas, o modo de você guardar certas coisas, gravar. Por exemplo, o que é que a Tânia perguntou? Que negócio é esse aqui, que está essa barra aí, ó, e que está solto? Isso aqui é do meu estilo. Então, se eu colocar alguns desses itens, que são da minha estilística, eu ponho nas coisas. Aquilo vai seguir comigo. Eu já era assim antes. Eu escrevi livro desse jeito. Você está entendendo? Então, esse entrelinhamento meu é multissecular. Qualquer coisa que eu for fazer, já deu. Agora, veja. Vocês, pode ser que a maioria aí, vai escrever o primeiro livro para fazer o auto-revezamento multiexistencial. Sim. O próximo, vocês já vão ver alguma coisa que você já colocou. Então, o seu código pessoal de pictografia do entrelinhamento, ele vai ficar cada vez mais rico. Você está entendendo, né, o que eu estou falando? Vai ficar cada vez mais rico. Eu já tenho as ideias disso há muito tempo. Sim. Então, por exemplo, você já leu algum livro que falasse nessa técnica de entrelinhamento do jeito que eu explico? Pois é. Porque o meu negócio vem de trás. Entende? É coisa antiga. Agora, a gente tem que especificar aquilo que você escreve, você põe a sua personalidade lá dentro. O estilo é a própria pessoa. O Buffon já falava isso. Quer dizer, o estilo é o homem, a estilística é a pessoa. Você não tem jeito. Você escreveu, a sua pessoa está lá na página que você escreveu. Está grafada. Você está colocando o seu retrato. À medida que nós vamos desenvolvendo a escrita, é importante fixar também no desenvolvimento fixar também as suas preferências. Sim. Se você tem preferência para um modo de expressar sua autoexpressão específica, e aquele modo ele é funcional, ele funciona, você não deve mudar. Você deve fixar aquilo, que aquilo vai ajudar você e vai ajudar a você a melhorar a comunicação, a autoexpressão. Okay. Entendeu isso? Sim, sim, sim. Agora, gente, o processo de forma é uma cachaça. Isso embebeda mais do que cocaína. Agora, é necessário passar o gargalo, como tudo na vida. Depois que a pessoa passou o gargalo, aquilo só enriquece a vida dela. Quem estuda muita forma tem uma facilidade enorme para o poliglotismo, por exemplo, para a tradução, para entender as coisas no ar. Uma pessoa dessa, pingo é letra, entende? Vírgula é discurso, e por aí vai. Quer dizer, o pingo do i já é uma catilinária. Você está entendendo como é que é? O processo todo é esse. Agora, veja, o pingo do i pode ser só um pingo, mas pode ser um acento. Pode ser um acento agudo, por exemplo. Muda tudo, uma coisinha à toa. Agora, tudo é um problema. Outra coisa, você vai observar o processo de estilo através da caligrafia da pessoa. Os jornais agora, essa semana, eu vi mais uma reportagem falando sobre caligrafia, que o povo está ficando cada vez mais analfabeto para escrever. A gente vê isso nas faculdades. Então, eles acham que agora estão voltando com as aulas de caligrafia. Vocês sabiam disso? Aquelas aulas de caligrafia é de 1930. Estão voltando agora, porque o povo não está sabendo mais escrever. Então o cara escreve, depois não lê, ele mesmo não lê o que ele escreveu. Do jeito que acontece com um colega meu de medicina. Eu vi isso tudo acontecer. O colégio que meu neto estuda lá em Belo Horizonte, ele voltou com o caderno de caligrafia, mas não é no estilo antigo. Ele tem as pontuações onde a criança tem que levar. Mas agora o maior que tem e é uso direto. Paulo. Ele anunciava todo dia no estado de São Paulo lá, as aulas de caligrafia dele. Isso há muitos anos.
Atualmente eles estão voltando. Eu vi agora uma reportagem essa semana nos jornais aí, falando a volta da caligrafia. De modo que a caligrafia também, ela já mostra o estilo da pessoa, o modo que ela é, de modo que é. Por exemplo, eu dou muita coisa escrita para você e para você. Vocês entendem a minha letra, a maioria? Vocês têm dificuldade, às vezes, com N, U, etc. só, né? Porque eu escrevo depressa, não é isso? Mas a minha letra é legível, não é isso? Mais ou menos legível. Agora, veja, não tem nada caprichado nisso não, tá? É igualzinho, por exemplo, eu dou os originais a vocês sem capricho nenhum, eu não faço revisão. Tudo é na bruta, nu e cru. Eu faço tudo rápido, não tem jeito. Agora, isso é importante. Depois a gente vai estudar o negócio todo. Agora, de vez em quando você vê direitinho que eu erro mais. Uma página, uma coisa. Por quê? Porque às vezes houve interferência de alguma coisa daquilo que eu estou trabalhando. Alguma coisa, gente que chegou, alguma coisa que houve, algum caso nesse sentido. Às vezes, não é bem gente daqui, não. E nem também é assediador, não. É amparador. Vem aquele negócio, tem uma ideia, quando vem um amparador com outra ideia, eu saio para escrever alguma coisa que não tem mais nada a ver com aquilo. Aquilo fica tudo no espaço. Que eu tenho que dar preferência àquilo que eu chamo prioritário. Entendeu como é que é? Eu dou a prioridade para aquilo que eu escrevo, senão não vai. Professor, você podia ampliar agora, uma isso? das melhores coisas que tem nisso para enriquecer a gente é uma leitura na hora que você pega um veio de uma pessoa inteligente, um autor inteligente. Eu estou vendo agora uma antologia que eu tenho lá. Essa antologia, uma hora eu vou trazer aqui, porque vale a pena. É uma publicação da Unicinos. Eu não sei se foi você que arranjou para mim aí, já faz algum tempo. Agora, da Unicinos é aquela universidade lá do Rio Grande do Sul, dos Sinos. Então, eles fizeram uma antologia. Eu já pensei duas das apresentações da antologia de cara muito bom. Tem um cara que chama Darton. Uma hora eu vou ver. Ele parece que é americano. Eu vou dar depois um nome para ver se a gente acha na internet se ele tem livro desse cara. O tal Darton. Tem, como é que ele chama? O que é o seu livro? É sobre o quê? René Story. Isso. Então, tem Robert Darton, que é esse aqui, Robert. Esse cara é uma cabeça. Eu vi o negócio dele, umas 5 páginas só, mas ele examinando o processo da Revolução Francesa. É o meu pensamento. As coisas todas que eu sei, os negócios do Rousseau, o processo do Voltaire, tudo que ele analisa, o homem é muito bom nisso. Você conhece o Darton? Eu já dei um livro dele para você, que é O Iluminismo como Negócio. Ele escreve sobre a enciclopédia, sendo o processo da comercialização da enciclopédia. Mas agora você tem esse livro? São os livros gerais dele sobre história. Eu estou... Pega uma hora para nós, não compra o livro não. Não. Só fica sabendo os livros que tem, para eu ver desses. Porque depois o eu te dou. Ele é de Princeton, né? Eu acho que é de Princeton ele aí. Depois eu te dou o livro, é que eu estou fazendo um trabalho para reaprendência, por isso que eu comprei o livro. Agora, ele deve ser cara de Princeton recente, porque quando eu fui lá, o cara da história não era o Darton. Eu sei que eu estive lá várias vezes. Ele hoje é responsável pela parte de história da Universidade de Cambridge. Ele está lá, Agora, esse aí é bom. É uma grande cabeça. Cara bom mesmo. Professor, eu acho que a Ana estava querendo falar também. Ana Rocha. Ana, depois sou eu. Viva a China. Não, é o seguinte, eu queria que o senhor pudesse ampliar, que ficou alguma coisinha assim, para mim ficou um pouquinho mal parada. A hora que o senhor vai escrever, e daí com relação à letra, que daí o senhor fala assim, que já sabe quando vem de fora. A influência das consciências daí, na correlação. Não, meu caso é esse. Por exemplo, eu estou digitando as coisas. Está entendendo? Aí aparece lá um tema e vem, às vezes, uma consciência. Às vezes eu tenho que parar para fazer uma assistência. A partir daquela assistência, vem um processo das ideias, daquilo que eu escuto entre eles, ou o que é que dá. Eu saio para escrever à mão um outro tema que não tem nada a ver com aquilo, muito mais interessante que aquilo que eu estou
Aí não tem jeito. Você está entendendo? Eu embolo um pouco meu meio de campo. É aí que você vai ver que às vezes tem 1 ou 2 ou 3 erros numa página só, que não é comum comigo, é raro, mas que existe. Por quê? Eu não fiz a revisão também depois. Se eu tivesse feito a revisão, até hoje eu escuto, e eu vejo os erros que tem. Por exemplo, eu vi lá uma palavra hoje, quando eu estava trabalhando de madrugada, exequível. Eu escrevi o VL sem o E. Está no original lá. Eu descobri na hora, VL, esse aí é difícil a gente achar, esse E que faltou. É muito difícil achar isso. E raramente você vai errar uma coisa dessa. O véu final ficou só VL. Entende? Pois é. Mas isso é raro. Agora eu peguei um hoje. E o neologismo daí, como é que chega para o senhor daí? Também? Não, o neologismo ele sempre aparece de acordo com os fatos. Se tem um fenômeno, um fato, e aquilo precisa de explicitar, eu uso o neologismo. Por exemplo, eu fiz um neologismo agora novo de adjetivo, né? Paraprocedencial. Esse não existe para parte nenhuma. E ele é adjetivo. Paraprocedencial. Pois é, não, ele foi providencial. Ele precisava, mas veja, é o mais adequado que tem. Se eu colocasse paraprocedente, não é a mesma coisa. Não dava a mesma força para a ideia. Eu gosto de olhar muito a força da ideia da sua palavra. Entende? A força do conteúdo que a sua palavra transmite. Senão não adianta. Gostaria de saber como faço para implementar de forma mais concreta e duradoura a organização dos diferentes setores de minha vida. Sempre chego ao final do mês com o bolso vazio e esse é apenas um dos aspectos da minha desorganização. Sempre perco chaves, documento e dinheiro, inclusive. O que posso fazer para sair desse processo? Olha, primeira coisa, você é o rei da desorganização. Então você precisa estudar a auto-organização pessoal, o mais depressa possível. Para isso seria bom a conscienciometria, a Apex, a Cons e o Jabas. O Jabas para te ajudar na questão da economia aí, para ver como é que você faz. Hoje eu estou usando o Jabas porque o Jabas apareceu, sabe? Afinal de contas, trim parada dura. Mas seria bom você ter um consultor econômico financeiro para acertar a sua vida para o seu negócio melhorar. Porque se você está perdendo, do jeito que você falou aqui, bolso vazio, está perdendo dinheiro, chave, documento, o que mais? Daqui a pouco você vai perder o quê? Não perdeu o nariz porque ele está preso, né? Se deixasse, se o nariz fosse de adaptação, eu já teria perdido. Então, veja, é preciso dar um jeito. Agora, então, é necessário método, disciplina, auto-organização. Sem isso, nada é possível. Aqui, ó, se você quiser, se você aparecer por aqui, eu te dou uns banhos de loja e te acerto o passo. Agora, é preciso ficar uma temporada até a gente ver como é que você está fazendo. Porque a gente pode começar a conversar para ele encaminhar as coisas, anota, e vamos seguir aquilo no pé da letra ali, seriamente, senão o negócio não dá. Às vezes ajuda a pessoa muito. O cristianismo propõe a virtude da pobreza, confiando que a providência divina proverá as necessidades do momento evolutivo. O nome chama voto de pobreza. Isso é vomitivo, é de morte. A pessoa faz o voto de pobreza e fica parasita do governo, das pessoas, do parente, da mulher, do homem, etc. Como o senhor vê os bem dentro desse enfoque? Burro, burraldo, burrilde, burroide. Né? Of course. Não é isso? Precisa explicar mais? Acho que não precisa. Não. Uma das maiores besteiras que tem é voto de pobreza. Isso é tapiação. Eles fazem isso porque a pessoa doa tudo que ela tem, entra no voto de pobreza, dá para a igreja, ela fica na miséria e fica subordinada a eles. Isso é uma canga. A pessoa fica escrava econômica do processo da religião. Isso é um negócio totalmente burro, burraldo e burrildo, como eu disse. Meu pai ganha muito dinheiro trabalhando com jogos de azar. Sei que não está correto, porém não sei qual deve ser minha atitude. Devo intervir ou avisar? Ele sempre passou muita necessidade, porém nos últimos anos está numa condição financeira bem melhor. E de uns 3 anos para cá está nesse caminho. Olha,
às vezes é bom expor, né, a situação, porque jogo de azar, o ambiente não é bom. E agora, se ele já teve uma vida mais ou menos que era tranquila e agora começou a entrar nisso, no fim da vida está danado. Isso não é nada bom. Daqui a pouco ele vai lá para Vegas. Isso aí então vai afundar de uma vez. Que a pessoa pode chegar num ponto que ela fica viciada. A pessoa começa bancando o jogo para os outros. No fim, às vezes, ela fica mais viciada do que aquele jogador. Gostaria de saber se o professor me indica uma leitura, livro ou verbete que fala um pouco sobre a pessoa factótum em suas facetas. É o cons factótum. O problema é o seguinte, o factótum, a maioria que a gente fala aqui, quando ele é negativo, é por causa do workaholism. Factótum é a pessoa que faz tudo, tudo ela quer fazer, ela não passa a bola para ninguém, tudo ela pega e quer fazer. Os portugueses, onde você encontra mais, nas etnias por aí afora, são os portugueses que são mais factótumos, principalmente os homens. Tudo ele faz. Então ele é operário, ele é intelectual, ele é o funcionário, ele é tudo ao mesmo tempo, e o líder da história. Então é o factótum, é o faz tudo. Agora, o que se passa? Quase sempre essa pessoa, ela é o workaholic. O workaholic é perigoso. Eu mesmo já mostrei aqui que eu tive um infarto por ser workaholic. Eu tinha 28 anos. Isso é negativo, é patológico, é uma doença. Então não é bom, não. Agora, factótum, de modo geral, uma pessoa ser polivalente, ela saber fazer tudo numa empresa, isso é bom, ajuda. Que a hora que falta um, ela substitui e faz aquelas funções, exerce aquele cargo, faz aquele trabalho que está faltando. Então o factótum, nesse caso, é positivo. Mas agora, o factótum, apenas pelo workaholism, ele é totalmente patológico, é um processo de doença. Fui convidado por uma amiga a fazer os cursos de Conscienciologia e Projeciologia. Já fiz o CIP e vou fazer o CPC. E outro dia agradeci pelo chamamento. Ela disse que ela é minha senha. O que significa isso à luz da Conscienciologia? A senha aí deve ser o problema que ela quer falar para você, que é o problema do uróbulo. Ou seja, o estribilho, vamos dizer aí, o ritornello, a repetição do processo, que quando você vê essa moça, você lembra da Conscienciologia. Então ela virou uma senha para você. Quer dizer, talvez seja isso que ela quer dizer, né? Ela se encriptou. Não é isso? Ela se encriptou. Agora, o problema aí, geralmente, é tipo uróbulo. Quer dizer, a pessoa que está trabalhando dentro da mesma coisa. Agora, esse círculo ele tem que ser virtuoso, ele não pode ser negativo, ele não pode ser um círculo vicioso. Isso é o uróbulo, é o estribilho. Da senha, até um certo ponto, é tipo estribilho. Você está entendendo como é que é? É o ritornello, entende? É a mesma coisa, a repetição, que é o uróbulo, vai e volta. O uróbulo, vocês sabem, eu já falei isso aqui muitas vezes, o uróbulo mais sério que existe é a esteira aeróbica. Você anda quilômetros e quilômetros e não sai do lugar. Então você tem que pensar muito, isso é o máximo. E você não gasta com as cerimônias do trajeto itinerário, isso é muito bom. Chegou. Professor, uma coisa que, um tema que o senhor ainda há pouco colocou, Código Pessoal de Pictografia. O senhor pode falar um pouco mais isso? Isso seria aquela tal da opacidade de quem tem... Não, olha, o que é a pictografia? O código pessoal que a pessoa tem é mais de marca da sua leitura, por exemplo, de orientação. Eu, por exemplo, eu tenho mais, eu tenho um triângulo, eu tenho um raio, eu tenho uma série disso. Isso é um códice, você está entendendo, intelectual de gravar. Isso me ajuda, não é só no processo mnemônico, não. Ajuda na inventariologia intelectual de tudo que eu faço. Uma leitura minha, por exemplo, eu pego aquilo, por exemplo, eu vou lá na holoteca e pego um livro que eu li, por exemplo, em 1943. Já está lá, né? Eu olho aquilo, eu já sei o que é que tem aquilo, me vem à memória, eu já sei tudo o que é, por que é que eu pensei daquele jeito, naquele dia o que é que eu pensei. Aquela gravação que eu fiz, aquele registro que ficou lá, de apenas alguns sinais, aquilo é um discurso para mim enorme. Você está entendendo? Sim. Abre o caminho intelectual da história. Esse é que é o códice mais sério da história. Agora, com o passar do tempo, você faz isso
para fazer o entrelinhamento. Aí já é mais sofisticado, é outra situação, é mais sério. Por exemplo, o senhor tinha colocado que a gente coloca isso num livro. Sim. E aí, como é que isso, para ser entendível? Quer dizer, eu que fiz o código, Pois é, mas o livro eu é seu. entendo, mas olha, eu tenho os códigos. E meu colega revisou aqui. Olha esse nesse livro que eu estou lendo. Está aqui assim. Primeira, 95. Agora depois, no 95. Segunda, 93. Você sabe o que é isso? Isso aqui é para mostrar quando é que o autor está repetindo a ideia dele, que não precisava. Então eu ponho primeira, segunda, terceira, quarta e ponho a página que vem a próxima. Então no passar do tempo eu posso passar aqui que eu vejo onde é que ele repetiu tudo. Com isso eu vejo quando é que o autor está repetindo muito, que não presta, que é fraco, está errado. Outra coisa, ó. Olha o raio. Vamos ver, se é raio é porque tem alguma coisa que eu acho que está errado. Deixa eu só ler o que é, quer ver? Mesmo deixando de lado o exibicionismo teatral, o nome bandeira de sangue por si só já é uma pândega. Pândega é a vovozinha, bandeira de sangue na época dos nazistas, você acha que é uma pândega? Fazer isso como humor? Não. Então eu coloquei um raio. Não, está errado. Agora, outra coisa aqui, ó, uma interrogação. Ele fala assim, além disso, escrevera um livro sobre Marx. Quer partir para o sul da Alemanha, esconder-se em algum lugarejo isolado para poder trabalhar. Ah, se eu pudesse fazer isso. Porque o cara estava preso lá com os nazistas, não podia sair. Então eu coloquei a interrogação. Que bobagem, sempre tem jeito de sair, não é bem assim não. Então você veja, tudo eu tenho essa programação. Por exemplo, tem vários aqui que está escrito ENU, E-N-U. Quase sempre isso é quando a pessoa deu 7 itens em seguida. Ela fez uma enumeração horizontal de 7 itens, que é o mais raro que tem. E o senhor coloca esse o número... nosso amigo aqui tem vários ENU. O senhor também coloca o número, né? 1, 2, 3, às vezes, 5, quando precisa, 7. não, quando é demais. Agora, ó, quando tem número só isolado, é porque às vezes é erro da pessoa, que repetiu demais. Tem livro que às vezes você vai ver, a pessoa repetiu aquilo 50 vezes. Ela não percebeu que repetiu. Porque o livro não foi feito copy décimo. Ela não sabe. Ó, tem uma outra aqui, ó, segunda 22. O cara está citando a mesma coisa, eu não vi o que eu tinha citado lá atrás. Entende? Outra coisa. A formação do caráter é uma questão nitidamente menor. 2 pontos. Dominar o corpo é mais importante que receber educação. Agora eu coloquei um bingo num raio. E isso eram os nazistas. Os nazistas pensavam assim. Entende? Esqueça a sua cabeça, siga o que eu estou falando e acerta a sua marcha. Você está entendendo? Era isso que eles faziam. Quer dizer, uma vergonha, né? Agora, outra coisa também é o seguinte. Aqui é erro de português. Quando tem um erro, a pessoa escreveu da seguinte maneira. Aqui é um erro, pode ser apenas da tradução. Não desejo nem acredito que essa palavra hedionda possa perdurar muito tempo. Aqui é por muito tempo, faltou o por. O português não está muito certo. Perdurar muito tempo não é o ideal. Às vezes é bom por muito tempo. Isso aí então eu coloquei só para mostrar que é que tem um erro. Agora aqui, ó, outra aqui, ó, primeira 50, quer dizer, na página 22 para depois 50. Veja, como é que a minha cabeça guardou uma coisa que a pessoa escreveu na página 22 e depois outra, 28 palavras, 28 páginas depois eu fiquei sabendo. Está lá tudo marcado. Agora eu nem guardo aquilo fixa. É terrível. Agora eu guardo tudo. Não tem jeito de esconder. Então eu prefiro marcar, porque assim eu tiro da minha cabeça. Agora, aqui ó, outra que está marcada também, está dentro de uma bola, tá? Malinha. Uma linha única, então eu escrevi malinha, eu marquei. Tem muitas coisas dessas, mas eu não vou ler o resto aqui, porque tem muita coisa. Por causa a gente pode ler, mas tem muita bobagem aqui. A gente não deixa, mas aí é erro da tradução, né? Agora aqui, ó, outra coisa que eu ponho. Isso aqui às vezes, ó, essa aqui eu coloquei com um triângulo e coloquei uma palavra. Quando é assim, eu estou corrigindo aquilo que a pessoa não sabe. E aí a gente não sabe se é o tradutor ou se é o original. Eu vou ler para vocês, olha só. Os nazistas diziam Aufgesogen, ou seja, atiçado. Eu mesmo cheguei a me deparar com autores antes da Primeira Guerra Mundial e seus diários constavam entre parênteses, verificar
onde e quando. Mas essa questão de verificar, mesmo agora, 1 ano após a rendição, ainda apresenta dificuldades, etc, etc, etc. Agora, a palavra aqui não é bem verificar, não. Qual que é? Vocês têm uma ideia? Eu escrevi aqui qual que é. Não é verificar. A tradução não está ideal. Pode ser que o autor também já não escreveu errado. A palavra é averiguar. Verificar é uma coisa, averiguar é outra. Essa aqui, ó, é averiguar. Agora, eu não aguento. Quando eu vejo isso, eu escrevo tudo. Você está entendendo? Estudar, eu estou pegando o livro que eu estou vendo aqui. Isso aqui eu escrevi aqui, enquanto eu estou aqui. Não, eu depois que eu leio o livro, eu dou uma corrida assim, ó, página por página. Se tem alguma coisa, eu anoto o que é que me interessa. Está entendendo? Tem muita coisa assim, ó. O processo, por exemplo, a linguagem em sentido mais estrito. Ele não escreveu, mas o nome disso é linguagem concreta. Por exemplo, a linguagem concreta tem até poesia concreta. Quando ela fala por si, a própria palavra já é aquilo que a pessoa significou. Entendeu? É igualzinho, por exemplo, você escreveu azul em letra azul. Também é um tipo de concretude. Está entendendo? Agora, o nosso amigo aqui, ele não usou a palavra linguagem concreta. Na época ele usou, talvez não tivesse isso, ou ele não entendeu o problema da poesia concreta, esse negócio, tudo que eu estou escrevendo. Então, eu estou falando, a linguagem em sentido mais estrito. A linguagem concreta. Ele não viu o problema que é. Agora, essas coisas eu não deixo. Então, por exemplo, uma pessoa que for ler esse meu livro, as minhas anotações, o texto do autor melhorou. Eu estou ajudando. Você está entendendo como é que é? Estou anotando onde é que houve uma queda, onde é que faltou isso, onde é que teve aquilo. Eu acrescento aquilo que tem. É como se eu estivesse fazendo uma revisão dos originais dele. Hein? Assistencial, sempre. Agora, é por isso que eu começo a ver se o cara morreu, daí a pouco ele aparece para mim. A evocação é tão forte que eu entro dentro daquele processo. Quantas vezes isso já aconteceu? Por sinal, hoje aconteceu um caso desse. Eu estava falando com um amigo nosso e ele apareceu. Agora, para mim, ele já morreu. Eu até pedi para a Selma para ver se ele morreu mesmo. Esse era um grande amigo meu. Agora, é a primeira vez que eu vejo. Isso foi antes lá, que eu cheguei lá no clube, lá das 11 horas. Você sabe que tem um clube das 11 horas aí. Né? Das 11? Então, eu cheguei no clube... Sovaldo, essa questão da evocação de uma consciência, quando você está lendo, isso tem algum significado específico de alguma relação sua com ela ou não necessariamente? Não necessariamente, porque se você está lendo um produto dela, um rascunho dela, um original dela, alguma coisa que ela redigiu, é outra coisa que você está fazendo. Não, no caso, a minha dúvida é, você está lendo um livro de história. Sim. Aí o livro se refere a uma personagem da história. E você percebe que aconteceu alguma coisa forte, enfim. Às vezes séria. Aí tem relação. Isso significa que você tem Você relação nunca encontra essas coisas a primeira vez. Então pensa nisso. Sempre tem boi na linha, sempre tem alguma coisa, sempre tem um passado nessa história. Professor. E o quê? E quando acontece isso, como é que você pode aprofundar? Você separa o que é Primeira imaginação coisa, sua? as sensações são positivas ou são negativas? Tá, são positivas. E dizer, é o essa segundo consciência, passo. ela está sadia ou está doentia? Se ela é doentia, você ajuda. Se ela é sadia, você vai ver o que ela quer. É o que eu faço. Hoje o amigo que apareceu para mim, eu sabia, porque ele é uma das pessoas mais equilibradas que eu encontrei na minha vida. Ele foi o meu primeiro grande professor, é aquele professor que eu falo de História Natural, que tinha lá em Uberaba. Agora, ele é mais velho do que eu, etc. Ele já estava doente. A última vez que eu fui a Uberaba, a filha dele apareceu para mim, eu perguntei sobre o pai falou assim, não, ele não sai de casa, etc. Quer dizer, de lá para cá, isso faz 7 anos, ele deve ter então dessomado já. Tudo indica, porque ele parecia ser uma consciência. Eu falei com a Selma para examinar se ele já morreu mesmo. Eu às vezes não sei, né? Esse negócio de você estar vendo as coisas, mas quando é demais, eu acabo falando. Senão fica aquele caso do cachorro lá na Tijuca, eu fico com a cara no chão, né? Fica chato isso aí. Nós estávamos no restaurante. Disse, vem cá, como é que deixa um cachorro desse tamanho aqui dentro?
Que vergonha. Aí o Wagner, Valdo, que cachorro. Aquilo ali, olha lá. Olha lá, olha lá. Valdo, não tem cachorro nenhum. Você tem certeza? Tem. Bom, você está vendo cachorro? Quer dizer, eu fiquei com a cara no chão. Eu achei muito esquisito, porque dentro do restaurante, um cachorrão enorme, entendeu? Tipo policial, no meio das mesas. Aí eu falei com o Wagner, seria o caso da gente examinar. Ele está seguindo quem? Deve ser alguém aqui, ó, desse povo que está chegando aí. E geralmente era. E examinar que a gente vai ver que o negócio é sério. Agora, isso foi na Tijuca. Nós estávamos lá fazendo lá um curso, negócio, na hora do almoço, entramos no restaurante. Quando a gente está procurando uma mesa, eu falei assim, não, vem cá, mas eu não entrei não, ó. Tem um cachorro aí. Um cachorrão enorme lá dentro. Agora, como é que eu estava materializado? Logo me dá uma vontade danada de pesquisar. Por quê? Para eu ver, às vezes, teve a ajuda da pessoa que era dono do cachorro. Cadê a energia dela? A ectoplasmia, que juntou tudo para eu poder ver. Você está entendendo? Dentro do restaurante, isso às vezes ocorre. É fácil. Restaurante é um lugar muito fácil de a gente mexer com aquele físico. Agora, é ruim porque cai os pratos, quebra muita coisa. Se você começar a mexer, o negócio estava atrás. Se o ambiente estiver ruim, se eu começar a mexer com energia, você pode esperar que vai começar a fazer barulho. Quebra um monte de coisa, sempre é assim. É fácil porque lá está mexendo com gastrosoma. Gastrosoma mexe com energia, o povo vem com fome, há muita emoção nessa história, gente que fala sem parar. E outra coisa, quase sempre tem gente com excesso de energia, que come demais. Restaurante é o lugar que vai mais obeso. Aqui, uma coisa muito fácil para ver era a churrascaria lá, o Porcão, lá em Ipanema. Eu ia às vezes com as pessoas, então eu falei assim, vamos ver, agora vão chegar as 10 próximas pessoas, quantos você acha que tem a barriga que vai chegar meia hora antes? Então a gente ia ver, em 10, quantos eram? Você sabe que é impressionante se você fizer um negócio assim, o tanto de gente que aparece com excesso. É impressionante. Agora, nos Estados Unidos isso é comum, não precisa ser churrascaria, em qualquer lugar, né? Mas aqui no Brasil, naquela ocasião, lá no Rio, quando o Porcão foi para lá, você está entendendo? Não era muito comum as pessoas obesas, grandonas. Mas é aquela pessoa que chega para comer o boi, né? O porco, né? Inteiro, né? Em geral. Agora, então tem muita energia. Isso aí, às vezes, ajuda o processo. Essas coisas tem. Tudo isso tem. E outra coisa, cozimento está mexendo com muito processo de energia, você sabe, né? Você sabe que a comida, o processo de cozimento, o cozido, isso ajudou a evolução, né? A civilização do homem, né? Porque a comida crua dava mais problema para o homem. A comida cozida ajuda o homem. Você já estudaram isso? Alguém aí já estudou essas coisas? É muito interessante isso. Você já viu, né? Agora, o que é que se passa? Vale a pena estudar o processo do cozimento e a civilização. Tem uma reportagem, acho que não sei se é na Veja dessa semana ou da passada, falando sobre uma mulher que estava estudando, e ela estava falando isso, que o cozimento, né, tinha algumas relações com isso. O cozimento, a cozinha, eu chamo que é um laboratório químico, né? O maior laboratório químico da casa é a cozinha. Agora, isso ajuda, devido ao processo, para evitar, por exemplo, dependência química, uma opção de coisa que tem. É o laboratório químico. Então, o cozimento é uma coisa muito séria. Agora, foi o cozimento que fez a maior civilização. O homem, então, por exemplo, digere melhor a comida, ajudou a manutenção da saúde, ele pode trabalhar mais. Tem uma série de conveniências nessa história aí. Precisa de saber o cozimento, né? Não pode ser qualquer coisa, porque tem muita coisa de culinária que é negativo. Precisa estudar bem o que quer que você faz. Às vezes eu vejo lá no Globo as coisas que eles fazem, né? Globo Rural e outras coisas mais. Caramba! O que aparece de tocinho e de banha, de colesterol, e ninguém fala nada, só fica aplaudindo. É uma beleza, uma gostosura. O repórter experimenta, enche a boca d'água, aquele negócio todo. Quer dizer, uma vergonha. Né? Isso aí é perigoso. Sr. Valdo,
Voltando àquela questão da evocação a partir da leitura, nas aulas do pai, a gente tem numa etapa da aula feito a tentativa de aproximar as ideias do autor com alguns conceitos da conscienciologia. Você vê que isso pode ter um efeito positivo em relação a quando o autor é um pouco mais... Veja bem, arranja os autores aí que sejam mais ou menos equilibrosos, né? Mas às vezes não é o caso. Não vai arranjar esse povo da Gestapo, né? Senão vocês vão arranjar. Não, nem tanto, mas vamos pegar um exemplo dessa semana. A gente está estudando a obra do Nietzsche, que a gente sabe que tem algum nível ali de complicação, né? Sim. Qual que seria a postura mais assistencial nesse caso? A gente está em torno de... Não, o Nietzsche tem coisa positiva. Se vocês ficarem com as coisas positivas dele, não tem nada. Tem muita bobagem, mas tem coisa certa. Ele era uma cabeça, fora de série. Agora, se souber pegar e pensar as coisas boas que ele tem, eu mesmo já falei coisa do Nietzsche aqui, positiva. Tem pensamento dele muito importante, sério. Vale a pena pensar. Agora, era doido, né? Em certas coisas tem muita coisa. É igualzinho, por exemplo, vai estudar o Heidegger também. O cara tinha uma ideia, mas tem certas coisas que não dão. O próprio Hegel, né? Tem coisa que... Então a gente tem que estudar muito. Quando é filósofo assim, tem que abrir o olho, sabe? Abrir o olho. Mas vale a pena, é uma boa coisa que vocês estão fazendo. Agora, para ter mais contato, para vocês terem direto assim com o autor, tem que pegar camarada que estudou parapsicologia, fenômenos parapsíquicos. Esses é que são bons, porque se ele aparece, vai vir na hora. Que é a turma de projetores, por exemplo. Eu encontrei com um monte de projetores que você vê ali, que eu não conheci pessoalmente, mas conheci fora do corpo. A gente fez um ciclo só de parapsiquismo. A gente fez um ciclo só de parapsiquismo. A gente estudou o Richer, o Posano, essa turma toda. Foi bem positivo. É que muitos desses vocês não vão encontrar, porque às vezes o cara está ressomado. Richer foi um grande cara. Uma grande personalidade, Richer. Eu acho que seria interessante se tivesse a lista dos filósofos, dos cientistas que o Zéfiro tentou ajudar para fazer isso, calma, né? Calma. Não é que tentou ajudar. Eu podia fazer uma listagem daqueles que me ajudaram. Isso aqui é muito mais importante, porque isso foi muito maior. Não foi eu que ajudei mais, foi eles que me ajudaram mais. Mas não é bem filósofo, de todo tipo, né? Gente de tudo quanto é jeito, em várias áreas. O processo todo é esse. Agora, veja, tem que começar no Egito, tem que passar pela China, é muita coisa. Você está querendo? Só para acrescentar essa questão dos dentes, um pouco atrás, que a questão da estrutura dos dentes, né, que é a carne cozida, ela facilita mais a questão da mastigação dos dentes. Né, e a carne crua, né, tanto que na época da pré-história... Agora, o ideal é evitar a carne vermelha. Os homens pré-históricos, a gente tem uma dificuldade maior, e tanto teve a questão do desenvolvimento dos caninos. Isso, a carne cozida... Não, né? O cozimento tem uma série de fatores positivos, desde que a pessoa saiba mexer com isso. Eles agora estão começando a querer voltar com essas coisas, a falar mais dentro do nutricionismo. Isso é uma coisa boa. É o que fez diminuir a culinária devia estudar mais essas coisas, eles não dão muito valor, raramente você escuta isso. O que fez diminuir, no caso dos caninos, foi a questão da carne cozida, né? Então, foi diminuindo, o homem foi comendo, foi cozinhando mais a carne, né? Só isso mesmo que eu queria acrescentar, né? A questão da estrutura dentária. É verdade. É o cozimento. Agora, as cozinheiras aí de alto nível que nós temos aqui presentes, e tem uma porção, eu sei, porque eu recebo os resultados desse trabalho. Então, é um negócio sério, tem muita gente aí que sabe da história, né? Gescons, pois é. Agora, o que se passa? Eu tenho colaborado da minha parte, aqui, eu tenho colaborado o que eu posso, com muita alegria, muita satisfação, muita disposição pessoal, entendeu? Professor, quando o senhor usa mais do que um argumento escrito, por exemplo, no caso a forma, para marcar o seu livro, né, a questão que a gente estava conversando, isso fixa muito mais na memória. Primeiro a pessoa se interessa, ela se interessou, leu, marcou, e além de marcar, ela marcou com uma forma. Mas o problema todo de memória tem uma coisa séria.
quando você consegue fazer a fixação, eu chamo isso de vínculo mnemônico. Vínculo mnemônico. Isso que vai nos você ajudar marcou. na próxima. É como se fosse um estigma positivo. Agora, aquilo não é só para quem vai ler nada, não. É para você também. Quem começa a ganhar, em primeiro lugar, com um texto que foi bem articulado, é quem redigiu o texto. Entendeu isso? Então, é igualzinho o processo. Você está fazendo assistência intelectual através da sua redação. Mas você primeiro assistiu. A memória que você está colocando ali dentro, aquilo vai ampliar os seus dicionários cerebrais. Você entende isso? Então, vale a pena. Agora, esse é o motivo, por exemplo, que muita coisa hoje eu faço questão de repetir as fórmulas. Eu faço uma chapa, uma fórmula, e aquilo fica sempre o modo que eu faço. Vai ficar mais fácil, para ver se eu coloco o leitor entendendo o problema, para ele ir direto aos finalmente, não ficar nos prolegômenos, na moldura, na soleira da porta. Ele já entrar direto na densidade, na intensidade do conteúdo daquilo que a gente quer. Então, por exemplo, tem umas coisas aqui que eu às vezes costumo colocar. Vamos ver se nesse aqui tem, quer ver? Às vezes tem. O modo que a gente põe. Tem uns que tem mais do que outros. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui tem. Aqui, ó. Conforme a evoluciologia. Outra coisa. Consoante a proexologia. Segundo a ressexologia. Entende? Estudos são fórmulas. Eu repito. Essas fórmulas desse jeito, para mostrar uma especialidade, eu tenho 40 diferentes. Mas eu tenho umas que eu repito. A que eu repito mais é sob a ótica de alguma coisa. Que é para ficar mais fácil, a pessoa já entender que aquilo está dentro daquele universo. Entende? Isso, às vezes, é um jeito de ajudar a pessoa. Por exemplo, ó, aqui, pelos critérios da mental somatologia. Toda remissologia está escrita assim. A pessoa já sabe, ela não precisa de ler aquilo ali. Ela já vai direto do que é o texto. Não, aqui o texto é o bem, então está certo. O resto tudo é uma forma, não vai mudar. Agora, o dicionário, a enciclopédia, uma situação igual essa, o livro permite eu fazer isso aqui. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. O verbete, a entrada, permite fazer isso. O aspecto dos sublinhamentos, o enumerograma, tudo isso. Como é que é? O aspecto dos os sublinhamentos, os italicizados, o enumerograma. Agora, eu não tenho preguiça. Tem coisas que dão muito trabalho, o povo tem preguiça. Por exemplo, você já notou, eu nunca escrevo trafor, trafar, etc. Normal. Sim. O O e o A está sempre marcado. Sempre sim. O povo tem preguiça de fazer isso, eu não tenho. E outra coisa, eu me acostumo de tal maneira que eu não preciso ter trabalho com isso, eu já faço aquilo automático. A hora que eu fixo uma coisa, acabou, aquilo é para ser, acabou, eu não volto atrás, está dentro do estilo. Então, isso enriquece o processo do texto. Agora, de vez em quando o povo vê, né? Custa. A hora que a gente está falando muito em trafar e trafor, dentro de um tópico só, a pessoa vê tudo marcado, então aquilo é que chama atenção. A primeira vez que ela percebeu que era assim. Tem gente que vai falar, Paulo, eu já li tanto, nunca tinha visto isso. Quer dizer, você leu o quê? Você leu uma vovozinha, devia estar pensando em algum samba na cabeça, alguma coisa. Estava com algum devaneio, porque não percebeu, né? Então, isso tudo é importante. Outra coisa, olha o jogo que eu faço com itálico. Tudo é de caso pensado. Uma outra coisa, você sabe que aspas, eu procuro usar as aspas. Agora, tem aspas que elas são pejorativas, né? Às vezes eu uso a aspa pejorativa, porque não tem outro jeito. Mas você prefere processo de coloquialismo, uma coisa qualquer, não tem jeito. Porque existem aspas pejorativas, elas são negativas. É para mostrar, tem besteira naquilo. Por isso que a pessoa fala, aqui, faz assim, quando está conversando. Isso é o pejorativo. Então, essas coisas também você tem que saber usar, tem que saber aplicar. Como é que fica? Só mais uma pergunta dentro disso. Sim. Quando foi o seu, vamos dizer, primo pensene a respeito disso? Quando o senhor começou, lá atrás? Não, isso já faz muito tempo, mas todos vocês aqui. Vocês que estão aqui e que têm possibilidade de escrever livro, há mais de 2 milênios você já escreveu. Isso eu garanto.
Estou falando de escrever coisa mais séria. Você já escreveu. Isso não sou só eu, não. Mais de 2 milênios. Há mais de 2 milênios. Do verbo, como diz o cara, o verbo H. Quer dizer, e acento agudo. Tá? O verbo H. Tá bom? Deve haver. Nosso comercial, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 54 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 10 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Eliane, terceiro simpósio de autoconsciencioterapia. Milena, prova, proexologia. Thaís, reaprendência. Everaldo, dinâmica Trafor, Trafal e Trafar. Roberto, curso heterocrítica. A eleição do verbete para amanhã: anticonscienciologista, assunto mateológico, besteirou, bestialidade, consciência títere, eus 13, impessoalização. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar que nesse domingo vai estar acontecendo o 3º simpósio de autoconsciencioterapia, que é o primeiro evento no campus da OIC. E a gente gostaria de convidar a todos para participarem conosco desse primeiro evento. As inscrições podem ser feitas comigo. À tarde já estaremos ali no campus para atender as pessoas, ou com a Adriana Chalita, aqui no CAEC. E a gente também quer lembrar que está acontecendo a Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis. E nesta quarta-feira, agora à tarde, vai estar acontecendo a oficina de parapatologias e PROEX, da APEX. É um evento gratuito, aqui na sala compartilhada com a Conscius, no CAEC. Existem vagas ainda, podem se inscrever diretamente ali no CAEC. E das 18 às 21 horas vai estar acontecendo o Cine Invex, lá no Discernimento. Esse tem um valor simbólico de R$5. E amanhã, quinta-feira, de 8h45 às 11h, a dinâmica parapsíquica aplicada à PROEX. Também aqui no CAEC, na sala compartilhada. Obrigada. Boa tarde. Eu quero lembrar a todos e também convidá-los para a prova da proexologia que acontece no final desse mês, dia 25 de outubro. Então já é um ensaio aí para a prova geral da conscienciologia. Quem tiver interesse pode fazer as inscrições aqui também na recepção do CAEC. E é interessante que esse ano a prova será realizada simultaneamente em Porto Alegre e em São Paulo. Então quem tiver nesses estados pode também participar da prova. Obrigada. Aproveitando a Semana da Saúde, a Reaprendência gostaria de fazer 2 convites. A gente terá uma oficina sexta-feira, né, e uma palestra no sábado que o professor Munir vai explicar. Na sexta-feira, essa oficina é sobre reeducação e saúde. A gente vai estar enfocando a importância do professor enquanto auto-reeducador, antes de reeducador, né, dos outros. E no sábado, eu vou passar aqui para o professor Munir para explicar um pouco mais. Bom dia a todos. Então, no sábado, próximo sábado, às 15 horas, nós vamos ter a palestra A Evolução do Conceito de Saúde. É a participação da Reaprendência também nessa segunda Semana da Saúde. Nós vamos traçar um paralelo ou um panorama histórico entre vários conceitos de saúde da Grécia Antiga, do Egito Antigo, da China, por exemplo, da Idade Média e até chegando aos dias atuais. Eu e o professor Rui estaremos nessa palestra. O professor Rui vai abordar especificamente a evolução do conceito de saúde mental. Então todos estão convidados, sábado às 15 horas. Para aqueles que não residem em Foz do Iguaçu, nós vamos transmitir essa palestra em tempo real. Nós vamos ter o link no site da Reaprendência, www.reaprendência, com TIA no final, .org.br. Obrigado a todos. Dentro da divulgação da semana da segunda Semana da Saúde Holossomática, nós vamos ter um evento da Conscius no sábado, dia 10, das 9 às 11h30 da manhã, que é a aplicação da dinâmica Trafor, Trafar e Trafal, no qual os participantes poderão fazer as correlações entre esses diferentes traços da sua manifestação e, com isso, aprofundar dentro do seu processo de autoconscienciometria. Então, é um evento gratuito. Todas aquelas pessoas que já fizeram ou querem refazer, já fizeram
ou nunca fizeram e querem experimentar dessa nova técnica, é uma grande oportunidade. Lembrando que o evento é gratuito, né, dentro desse programa da Semana da Saúde do Holossomático. Obrigado. Gostaria de lembrar a vocês, final desse mês, agora 31, e nesse mês que vem, dia 1, teremos o Heterocrítica especial, né, com o livro Democracia Pura. Então, o autor já está confirmado. Então, para 2 dias debatendo diretamente com o autor, esse curso está bastante acessível. Lembrar também que o curso vai ser aqui na Holoteca, no auditório da Holoteca, então teremos vagas limitadas. Então, lembrar vocês, quem tem interesse realmente, e aí esse livro, né, já foi comentado aqui algumas vezes, né, em debate na tertúlia, eu creio que é de interesse, né, de todos nós adentrar nesse Holopensene e aprofundar, né, discutir diretamente com o autor. Então, o valor está bem acessível, está R$ 160, né, isso aí pode ser parcelado, é só apresentar a proposta aí na recepção do CAEC, e aí a gente conta com a presença de vocês. Para amanhã, foi eleito o verbete impessoalização com 9 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.